Olá, nós estamos nos estudos do Creio e Confesso e hoje nós estamos no estudo número 3. Creio em Deus é o tema de hoje. Nós vimos no estudo anterior que a expressão usada no credo apostólico está relacionada à Trindade excelsa. Creio em Deus Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. E significa uma postura ativa quando eu digo eu creio. E se eu creio, logo eu confesso esse Deus que eu creio. E nós vimos que, segundo o Evangelho, o verdadeiro cristão é aquele que segue a Jesus Cristo como seu discípulo e assume um compromisso público de arrependimento e fé. Antes de mais nada, eu gostaria de encorajá-lo a se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que você possa ser avisado de futuras publicações. Hoje nós vamos estudar a expressão creio em Deus, que parece tão simples, mas tem grandes implicações, e especialmente na acreditar no ser de Deus ou na existência divina. Deus é único, não há outros deuses além dele. Deus também é pessoal, isto é, ele se relaciona conosco em aliança e ele também é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá e ele é autoexistente. Ele nunca precisou de alguém para existir. Tudo existe, aliás, por causa dele. Mas ele não existe por causa de nada, como diz o reverendo Misael Nascimento num dos seus estudos. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 4, ele define Deus formulando uma pergunta e uma resposta. Ele pergunta o que é Deus, ou o que Deus é. A resposta: Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, bondade e verdade. De uma maneira bem resumida, essa é a definição que a Igreja Presbiteriana crê que seja a mais ideal, porque está calcada na Palavra de Deus com os textos que estão aí ao lado dessa definição. O reverendo Onésio Figueiredo, num dos seus estudos, ele diz que quando falamos que Deus é Espírito, estamos querendo dizer que Deus é imaterial. Quer dizer, Deus não pode ser compreendido como algo, como a matéria. E ele diz assim, completamente distinto de qualquer ser biológico sem corpo físico, e que não se funde e nem se confunde com a natureza. Nenhum ícone, imagem, retirado da ordem natural que possa representar a divindade, que pertence a outro universo, além, acima e incomparavelmente diverso do nosso. O contato entre Deus, um ser genuinamente espiritual, e o homem espiritualizado pela criação e pela regeneração, sempre se dá pela iniciativa divina, que se efetiva completamente na encarnação do Filho de Jesus Cristo, pela palavra das Escrituras e pelo testemunho interno do Espírito Santo. Este Deus que é Espírito, como Jesus se reportou à mulher samaritana, ele deseja ser adorado. Jesus diz à mulher samaritana em João 4, 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus termina dizendo, olha o que ele diz aí, Deus é espírito, e é necessário, no original está dizendo altamente imprescindível, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Entretanto, a adoração, a verdadeira adoração, só pode ser feita pela fé daquele que crê na existência divina, como reporta o autor aos Hebreus, em Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Veja que essa fé não é mero assentimento da fé histórica. Por exemplo, a pessoa diz, os meus pais são cristãos, então logo eu sou cristão também, porque a minha história de vida ou de família descende de uma fé cristã. Veja que para Calvino e para Lutero e outros reformadores que aceitar essa fé histórica da Bíblia não é suficiente para a salvação, porque a própria Bíblia argumenta que até o diabo tem esse tipo de fé. Veja que Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ora, Calvino deplorava a fé histórica. Ele dizia que a fé verdadeira, ela não repousa na ignorância, mas no conhecimento de Deus, do Deus que deseja ser adorado. Veja, por fim, que a fé é um dom do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, um texto muito conhecido pelos cristãos, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja que não é a capacidade inata dentro da natureza humana corrompida, não é um meio interno do homem, mas um meio externo de Deus. Somos salvos, então, graciosamente pela fé que o Espírito Santo derrama àquele que pede a Deus para que Jesus seja o seu Senhor, seja o seu Salvador. E então Deus aplica em nós a salvação que o Pai planejou salvar e que o Filho se sacrificou em ser o Salvador, em que o Espírito Santo regenera e aplica esta salvação. Então agora eu creio que você pode dizer: eu creio em Deus. Se você crê desta forma, uma fé que não é apenas uma fé como um tiro no escuro, como um teólogo afirmou, mas é uma fé objetiva que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, que crê em Jesus Cristo e o conhece e busca conhecer esse Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que você creia em Deus e você possa dizer que agora você é uma pessoa que crê em Deus porque você crê em Jesus Cristo, o Salvador, porque você tem a fé que foi operada no seu coração pelo Espírito Santo, esta fé que produz obras, porque o Espírito de Deus vai estar produzindo obras na sua vida. Então, o fruto do Espírito Santo, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e tantos outros frutos do Espírito estarão no seu coração quando você crê na suficiência de Cristo. Que Ele o abençoe e guarde a você e a sua casa. Amém.